Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Êxodo 33. Eu vou ler alguns versículos. Êxodo 33, 11. E vou ler alguns versículos, 11 e diante. Diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Ora, agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Somente até aí, Pai, essa é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. Amados irmãos, eu li apenas a perícope desse texto, parte desse todo o conteúdo do capítulo 33, que a presença de Deus vai adiante de Moisés. Moisés era um homem que ele expressa a sua fé com atitude. Moisés não era apenas um homem de milagres. Moisés era um homem que não se movia sem a direção de Deus. Se você ler o capítulo 33, e os anteriores e os posteriores, você vai ver que Moisés tinha uma grande preocupação, se Deus iria com ele aonde ele fosse. Mas quando Deus falava que o que ele tinha que fazer, ele não paralisava. E o interessante é que Moisés ensinou algo poderoso ao seu discípulo Josué. Deus fala, e Josué presenciava isso. Deus confirma, Josué aprendeu sobre isso. E também Moisés tinha atitude. Então Josué observou sobre liderança, acompanhando Moisés. Então o interessante é que Josué começa a observar Deus na vida de Moisés. Ele começa a ver a força na vida de Moisés. Só que chega um determinado momento que Josué vai ter que experimentar o Deus de Moisés, a ter experiência com Deus de Moisés. Ele não tinha força, Moisés tinha força. Ele não tinha experiência, Moisés tinha experiência. Mais à frente, Deus levanta Josué e fala assim: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Quem fala isso para ele é o próprio Deus. Mas tem um detalhe:
ele observava tudo que Deus fazia na vida de Moisés, mas ele ainda não viveu as suas próprias experiências. Então, ele precisava de força. Quando o Josué começa a viver a experiência, é interessante que Josué, ele olha toda a situação que Deus falava face a face com Josué, e Josué aprende a permanecer na presença de Deus. Josué aprende a permanecer na direção de Deus, antes mesmo de aprender a liderar. Antes mesmo de liderar. Interessante é que Moisés entra e sai, mas Josué permanece. Antes de liderar pessoas, Josué aprendeu a permanecer na presença de Deus. Ei, não adianta você querer aprender a liderar sem antes a permanecer na presença de Deus. Não existe líder que lidera que não esteja na presença. Isso revela um princípio espiritual muito profundo. Quem aprende a ficar com Deus no anonimato está sendo preparado para governar no público. Então, as experiências de Josué não eram no público. As experiências no público eram com Moisés. Mas as experiências de Josué eram no anonimato. Ninguém via ele tendo experiência, mas era aquilo ali que estava preparando ele para governar no público. Porque Deus faz isso. Antes de ele te expor no público, primeiro ele te treina no anonimato. Tem coisas que você está vivendo no particular, tem coisas que você está vivendo no anonimato, que Deus está preparando para depois que as pessoas presenciarem o que Deus está fazendo na tua vida no público. Quem está comigo, diga amém. Josué ia governar, ia liderar uma multidão, mas primeiro Josué aprendeu a permanecer sozinho com Deus, porque a visão de um líder, a caminhada com um líder é solitária. Quem não aprende a permanecer, não sustenta a autoridade. Presta atenção aqui. Quem não aprende a permanecer na presença de Deus, no anonimato, no privado, não consegue sustentar a autoridade. Porque precisa. E aí chega um tempo que Deus precisa animar Josué. Parece que Josué não foi suficiente para Josué ver o que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Não foi suficiente. E aí o que Deus faz? Anima Josué. Se você for ler o capítulo 1 do livro de Josué, o capítulo 1 inteiro Deus está falando: esforça-te, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Esforça-te, Josué, em meditar na lei. Esforça-te, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Esforça, Josué, e se anima. Ou seja, chega um tempo que Deus precisava animar Josué. Tamanho era o medo que ele tinha. Você imagina, você substituiu um cara do nível de Moisés. O texto que nós lemos fala que Moisés conversava com Deus face a face, meu amigo. Substitui um homem desse tamanho. Moisés morre. Quem é que vai governar? Josué, agora contigo. Eu vou ter que governar um povo. E ainda vou substituir um cara que conversava com o Senhor face a face. Eu não tenho esse nível. Aí Deus fala para ele: mas como eu fui com ele, assim eu vou ser com você. É como se Deus estivesse dizendo para Josué: Josué, não diminui o meu poder, não tenta diminuir o meu poder na sua vida. Às vezes nós fazemos assim: Deus não vai fazer isso na minha vida, Deus não vai fazer isso na minha casa, Deus não vai fazer. Eu tenho essa palavra para você: assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Moisés, Deus pode operar o mesmo na minha vida, Deus pode operar o mesmo na sua vida. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Diga amém. Não limite o poder de Deus. Se você ler a Bíblia, Deus está animando Josué. Mais à frente, Josué
está dando força para outras pessoas. Ou seja, quando a força que você recebe se torna força para os outros. É interessante, a força que você recebe se torna força para os outros. A força que Josué recebeu de Deus, de ele se sentir pequeno, de ele se sentir... Rapaz, se você ler o capítulo 1 inteiro, é Deus falando: esforça-te, esforça-te, eu sou contigo. Ou seja, quando a força que você recebe se torna força para os outros. Ou seja, chega uma hora que ele recebe tanto gás, tanto ânimo de Deus. Lá na frente Josué falando assim: Deus vai nos dar a vitória, não tema. Aleluia. É interessante é que antes de Josué liderar multidões, ele teve que aprender sozinho nos bastidores algumas coisas. Sustentar a autoridade. E Deus começa a animar ele. Josué não era fraco. Josué não era um homem fraco, mas o peso da responsabilidade era algo novo para ele. Era algo novo para ele, o peso da responsabilidade. Porque até quem experimentou da presença de Deus, até quem permaneceu na presença de Deus, em certos momentos precisa ser animado por Deus, precisa ser empurrado por Deus. Ser forte não significa que nunca vai precisar ser encorajado. Você pode ser uma pessoa forte, você pode ter permanecido na presença de Deus, mas uma palavra de encorajamento às vezes é necessário. Vambora, levante a cabeça, às vezes é necessário. Vamos para cima, é necessário. Anima-te, Deus é contigo, é necessário. Por mais que você tenha experiência com Deus, pastor, mas Josué teve experiência com Deus, intimidade com Deus, e ele precisou ser animado por Deus? Sim. O fato de você ter experiência com Deus, em alguns momentos, a gente precisa de uma palavra de encorajamento. Ser forte não significa que nunca vai precisar de encorajamento. Até líderes maduros passam por momentos em que Deus precisa fortalecer o coração. Presta atenção, até líderes maduros, em certos momentos, precisam fortalecer o seu coração com uma palavra de encorajamento dos céus. Porque o líder cansa. Elias se esconde na caverna num quadro de depressão, por causa de uma ameaça de Jezabel. Ele chega a desejar a própria morte. Aí eu gosto de alguns detalhes da Bíblia. Quando Elias vai para dentro da caverna, Deus fala para ele assim: o que fazes aqui, Elias? Não fala assim: o que você faz aí? Outra hora eu vou pregar só sobre isso aqui. Ele fala assim: o que fazes aqui? Porque tem hora que a gente entra numa caverna do medo e Deus já está lá. Tem hora que a gente tenta se esconder, Deus, você está querendo se esconder aqui? Se eu estou aqui? Tem hora que a gente vai se esconder, tem hora que a gente vai fugir. Aí Deus fala: o que você está fazendo aqui dentro dessa caverna escondido? Deus está dizendo: não adianta você se esconder, porque a minha presença vai aonde você for. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Não adianta você se esconder daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Não adianta você se esconder daquilo que Deus projetou na tua vida. Aonde você for, a presença de Deus vai contigo. Nem para você desviar você presta. Se você se desviar, Deus dá um jeito de te pegar lá fora e te trazer para a presença dEle. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão, glória a Deus. Deus não apenas anima Josué, Deus muda a postura de Josué.
Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala para ele assim: não foi isso que eu ordenei a você, Josué. Seja forte, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde você quer andar. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, mude a tua postura, rapaz. Então não basta Deus animar se não mudar a postura. Então Deus injeta ânimo nele, Deus dá ânimo nele, Deus dá força para ele e fala assim: agora tu muda a tua postura. Eu te dei uma ordem, Josué, seja forte, se posiciona como forte, seja corajoso, não fique assustado. Olha a lista: não tenha medo, porque eu, Senhor teu Deus, eu vou estar com você por onde você andar. Alguém pega essa palavra aqui, pelo amor de Deus. Deus está te animando aqui nesta noite, mas Deus está dizendo: reposicione, tenha uma postura diante daquilo que eu tenho para a sua vida. Não adianta ter ânimo se você não tiver postura. Tem que estar posturado. Já viu isso aí? Tem que estar posturado. Postura, pô. Está tudo desabando, mas tem a postura, rapaz. Por que você tem que ter postura? Porque você tem uma palavra. Por que você tem que ter postura? Porque você tem uma direção. Se você tem uma direção, a tua postura não é de acordo às circunstâncias, a sua postura é de acordo à direção, a sua postura é de acordo à palavra. Então, Deus não apenas consola Josué. Vocês estão comigo aqui? Ele não só consola, ele ordena uma postura. A força que Deus libera sobre Josué não é uma força emocional, mas é uma força para liderar melhor. Deus não anima para conforto, Ele anima para o nível de responsabilidade. Então, eu estou te animando, não é para você ficar confortável, eu estou te animando por causa do nível de responsabilidade. Quanto mais será dado, mais será cobrado. Quanto mais será dado, maior é o nível da responsabilidade. Então entenda que quando Deus fortalece alguém, Ele espera uma mudança de postura. Então, a gente fica animado quando Deus dá uma palavra de ânimo, beleza, mas daqui para frente muda a postura. A gente fica empolgado, que palavra de ânimo que eu recebi, beleza, mas amanhã, segunda-feira, muda o quadro, muda o posicionamento, muda a postura, porque Deus não quer dar um ânimo emocional, de oba-oba, sabe, de final de semana, que está tudo bem, porque agora eu tenho uma palavra. Não. Essa palavra, esse ânimo, exige um novo posicionamento, uma nova postura, um novo alinhamento. Não segundo o que você quer, mas segundo a palavra que o céu está liberando. Aí mais à frente, em Josué capítulo 10, versículo 20, a Bíblia diz: então Josué lhe disse, olha o que Josué fala para o povo: não tenham medo e nem fiquem apavorados, sejam fortes e corajosos. Calma aí, quem está falando isso? Josué. Mas não era ele que Deus estava falando, seja forte e corajoso? Não era ele que estava ouvindo, seja forte, Josué, calma, Josué, eu sou contigo, daqui a pouquinho, lá no capítulo 10, Josué, não tenham medo, nem fiquem apavorados, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará que todos os inimigos contra os quais vocês lutam, Deus vai nos dar a vitória. Ou seja, aquele camarada que estava precisando de força, estava liberando força para as outras pessoas. Aquele que estava recebendo ânimo, estava animando. Ah, meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Você que está recebendo uma direção de Deus, um ânimo de Deus, uma força de Deus, Deus vai te usar para fortalecer outras pessoas.
Sabe por que você está sendo curado? Porque Deus vai te usar para curar. Sabe por que Deus está te restaurando? Porque você vai ser usado para restaurar. Sabe por que você está virando um testemunho? Porque o seu testemunho vai servir para ganhar muitas almas para Jesus. Alguém pega essa palavra aqui hoje? Aí tem gente que vai olhar assim: você na presença de Deus, eu quero esse Jesus. Logo você que vivia caído pelos cantos, agora você está animando todo mundo. Logo você que vivia de depressão pelos cantos, caído, cabisbaixo, encurvado, agora você está cabeça em pé, liberando uma palavra de vitória para a vida de alguém, dizendo: vamos domingo na igreja, porque Deus vai falar o teu coração, eu vou orar e a tua vida vai mudar para a glória de Deus. Logo você que estava desanimado, mas você até ontem estava precisando de ajuda. Até ontem eu precisava de ajuda, até ontem eu precisava de ânimo, até ontem eu precisava de força, mas agora eu encontrei Jesus, eu tenho uma nova postura diante de Deus. Não tem como. Este encontro muda a nossa postura, ou seja, agora Josué se torna um motivador. É sempre assim. Você vê o capítulo 1, Deus animando ele, incentivando ele, dando força a ele. Lá no capítulo 10, está Josué liderando o povo. Quem não queria liderar, estava liderando. Quem estava desanimado, estava animado. Quem estava precisando de força, agora está liberando força. Antes Deus dizia: seja forte. Agora Josué diz para o povo: sejam fortes. Sabe aquele conselho que você recebeu, vai ser o conselho que você vai dar para outras pessoas. É como que a força que Josué recebeu agora estava fluindo através dele. A força que ele estava recebendo agora flui naturalmente. Aí as pessoas falam assim: como é que você é tão forte? Como é que você é tão forte? Não é que você é forte, é que a força de Deus flui através de você naturalmente. Vem uma bomba, você tem uma palavra. Vem uma guerra, você tem uma postura. Vem uma guerra, você já tem uma força. Você já tem um ânimo do céu. Por quê, pastor? Porque quem foi animado por Deus, quem foi animado por Deus no particular, quem foi animado por Deus no anonimato, se torna um instrumento de encorajamento no público. Eu vou repetir: quem foi animado por Deus no particular, se torna uma pessoa que encoraja as outras pessoas no público. Então a pessoa está falando com propriedade. A maturidade espiritual aparece quando você levanta pessoas e não só a si mesmo. A maturidade espiritual é quando você começa a levantar outras pessoas, mesmo passando pelo mesmo vale. Quer ver? A pessoa para te pedir uma oração: minha irmã, eu preciso que você ore por mim. Aí você fala assim: vou orar, mas é algum pedido especial? Aí a pessoa conta o pedido. Aí quando a pessoa fala o pedido de oração, é o mesmo problema que você está passando. Aí você fala assim: e agora? E agora, aí que entra a maturidade espiritual. Você começa a encorajar pessoas, porque um dia você foi encorajado por Deus no particular. E como não é você que faz, mas é Deus na sua vida que faz, você fala assim: minha irmã, eu vou orar por você, e você vai ficar encorajada, animada, vai levantar, e Deus vai dar vitória. Aí quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Você ora para as pessoas serem abençoadas, e Deus está ainda lá onde você precisa, abençoando a tua vida. Alguém pegou? Ah, meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Deus está cuidando das tuas coisas, enquanto você está animando outras pessoas, enquanto você está encorajando outras pessoas, Deus está tocando nas suas coisas, Deus está resolvendo as suas coisas. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Ou seja, Josué, antes ele precisava de encorajamento, agora não, é ele que encoraja.
Quem já foi fortalecido por Deus, irmãos, se torna uma fonte de força. Quando você fala assim, fulano é uma fortaleza, fulano é muito forte, fulano é muito animado. Não é não, é dependência de Deus. Pô, que coragem que fulano, que força é essa? Não é a pessoa, é porque essa pessoa está conectada à fonte da força. Isso é maturidade. A maturidade de encorajar, levantar pessoas. Não levantar só si, levantar os outros. Porque isso é maturidade, não é ter força só para você, é ter força para os outros. Por quê? Porque a conquista, ela vem depois da mudança de postura. Redobre aqui a atenção. Deus não dá mudanças para quem, Deus não dá conquista para quem não mudou postura. Bom, antes de você ter uma conquista, você tem que estar posturado. Posicionado. Lá no Josué capítulo 21 em diante, versículo 43, versículo 45, ele falou, nenhuma promessa falhou. Josué falando. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa do Senhor, tudo se cumpriu. Olha o que Josué está dizendo. Olha, gente, Deus não falhou em nenhuma. Tudo se cumpriu. Mas não aconteceu nada, mas eu tenho que ter a postura. Porque tudo, meu Deus do céu. Alguém pegou essa palavra aqui hoje, meu irmão? Antes de Deus dar a conquista, você já tem que ter a postura da conquista. Antes de você receber a vitória, você tem que ter a postura da vitória. Antes de você ter a conquista, você tem que ter a postura da conquista, a postura de governo. Josué não se tornou governador sem ter postura. Primeiro ele tinha postura de príncipe, primeiro ele tinha postura de governador, depois ele sentou no trono. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Então se posicione diante da promessa de Deus. Josué disse para o povo, Deus nunca falhou, toda palavra se cumpriu. Irmão, a postura antes da conquista, a postura é sempre assim. Você tem uma promessa para receber, você tem que viver a promessa antes dela acontecer. A postura nunca veio quando Josué só observava, e nem quando ele precisava no anonimato. Não. Quando que a conquista vem? Quando ele assumiu a postura de líder. Ele não poderia conquistar se ele não assumisse a postura. Agora que eu sou o líder desse povo, agora que eu sou o líder da minha vida, agora que eu sou o líder da minha história. Aí a mudança de postura mudou tudo. Ele começou a aparecer. Eu não posso me fazer de coitado, de vítima, daquela pessoa que precisa de ânimo a vida inteira, daquela pessoa que precisa de uma palavra. Tudo bem, mesmo sendo homem de Deus, a gente precisa de uma palavra, mas eu posso precisar de uma palavra, mas isso não me impede de encorajar as outras pessoas. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, vai ter palavra de encorajamento, de ânimo de Deus, mas isso não impede de você encorajar outras pessoas. E geralmente assim, enquanto você está sendo fortalecido, encorajado, você vai encorajando outras pessoas. Liderou com convicção. Não, conquistas sustentáveis nascem de uma postura madura. Deus honra quem cresce por dentro antes de crescer por fora. E a postura começa aqui dentro. Por que eu tenho que ter essa postura, pastor? Porque você já tem uma palavra. Você já tem uma promessa. Quem tem promessa, meu irmão, se posiciona. José foi vendido como escravo, mas ele nunca se comportou como escravo. Ele tinha uma postura. Você vê que Josué passa por fases.
a fase de receber força, mas a fase de passar força para as outras pessoas. Ele passa pela fase de ficar aprendendo, só observando. Depois ele passa pela fase de precisar ficar no anonimato, só ali, escondido, aprendendo. Depois ele passa para a fase de ser um motivador para as outras pessoas. Preste bem atenção aqui. Você não vai ficar nessa fase escondido a vida inteira, não. Você não vai ficar nessa fase observando o pastor Inácio a vida inteira, não. Não. Você vai ter que passar para a fase de motivar as outras pessoas. De olhar para alguém ferido e falar assim: eu já estive ferido aí e Deus vai te curar dessa ferida. Eu já estive triste aí e Deus vai te curar dessa tristeza. Eu já estive desanimado aí, mas Deus vai te curar desse desânimo. Você vai ser um motivador. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu me policio muito nisso. Eu acordo todos os dias e coloco isso no meu coração: Senhor, que qualquer pessoa que atravesse o meu caminho no dia de hoje, eu posso ser instrumento de bênção e de motivação na vida daquela pessoa. Eu sou assim, de alguma forma. Hoje eu fui no supermercado, na hora de passar no caixa, eu tive que liberar uma palavra sobre a vida daquela pessoa. Deus te abençoe seu dia, que o seu trabalho seja abençoado no dia de hoje. Eu tenho essa necessidade de, por onde passar, de alguma forma motivar a vida das pessoas. Ou quando alguém me para na rua, que algumas pessoas acabam conhecendo a gente, me para pedir algum conselho. Ah, meu filho, é um prato cheio para mim. Prato cheio. Igual o pessoal esses dias, não faz uns tempos que a gente foi correr no Rio de Janeiro, o cara estava me vendendo milho, eu não falei que eu sou pastor, não sei como que ele descobriu, e ele falou assim: eu queria que você orasse por mim. Eu orei na praia de Copacabana. Estava paisano. Bermuda e chinelo. Orei. Na praia. Depois eu fui para a praça, no calçadão de Copacabana, o vendedor de mate. Sou desviado dos caminhos do Senhor e eu quero que você ore pela minha vida. Eu orei aí juntou um monte de gente na calçada de Copacabana, e a gente orou ali na calçada de Copacabana para o vendedor de mate. Porque, irmãos, nós precisamos entender, seja na praia, seja no calçadão, seja onde for, seja um motivador. Quem alguém atravesse o seu caminho possa receber uma porção da palavra e da presença de Deus. Quem está comigo, diga amém. Você vai agradar todo mundo? Não. Mas a força que Deus coloca em você é para fortalecer outras pessoas. Seria muito egoísmo de Deus usar somente Moisés e morresse Moisés a bênção, e não se transferisse para Josué. Seria muito egoísmo de Deus que a bênção ficasse só em Josué e não permanecesse. Você acha que Deus está te abençoando só para abençoar você e mais ninguém? Não, Deus abençoou você para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Então a força que Deus te deu não para em você. A bênção que Deus te deu não para em você. Um ânimo que Deus te deu não para em você. Ela transborda através de você. Eu não sei como é que vai ser a sua segunda-feira, amanhã, ou hoje ainda após o culto, mas que através de nós outras vidas sejam motivadas, outras vidas sejam animadas, outras vidas sejam impactadas para a glória de Deus, de alguma forma. Às vezes você não precisa nem falar muito, é a postura. Então, antes de Deus dar uma conquista para Josué, Josué teve que mudar a tua postura, o posicionamento. A postura interior, depois a postura exterior. Então a força que a gente recebe é para fortalecer outras pessoas.
quando a força que você recebe se torna força para os outros. Então pare com essa mania que só você precisa de força. Não. É por isso que algumas pessoas estão ficando, são obesos espirituais. São obesos espirituais, só recebe, mas não compartilha. Só recebe, mas não fortalece ninguém. E quando eu fortaleço, multiplica a minha força. Quando eu animo outras pessoas, Deus renova meu ânimo. Porque dar é melhor do que receber. Quanto mais eu ajudo, quanto eu mais abençoo, quanto mais eu fortaleço, quanto mais eu sirvo, mais eu sou abençoado. Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Alguém pegou essa chave poderosa? Deus está te dando força, Deus está te dando um ânimo, para você ser instrumento de ânimo, para você ser instrumento de força na vida dos outros. Se coloca de pé e vamos orar.